A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 64, versículos 4 e 5, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles ou para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos, nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Gostaria de mostrar para os irmãos como Deus é um Deus trabalhador. É interessante você ver, a Bíblia é preciosa em mostrar o trabalho do Senhor. Ela mostra que Deus é um Deus trabalhador. Jesus disse isso: meu Pai trabalha, eu trabalho. Então, a Trindade trabalha. O trabalho de Deus é hoje e sempre. O de Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o Espírito Santo, que também é Deus, é uma pessoa, e dentro da sua personalidade ele também trabalha sempre, e o ofício dele é maravilhoso. Em João 14, versículo 16, diz que ele é um hóspede permanente. Em João 14, versículo 26, diz que ele é o mestre que desperta a memória. Está escrito que faz lembrar as coisas que Jesus falou. Em João 15, 26 é o que testifica de Jesus, da obra de Jesus. Ele também é o que convence. Em João 16, 7 e 8, mostra que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele também é aquele que guia. Ele nos guia em toda a verdade. Ele é a voz de Deus, ele é a voz dos profetas, ele é aquele que glorifica o nome de Jesus e glorifica Jesus. Ele é o exibidor de Jesus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele é o dínamo espiritual. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo trabalhador, o Deus trabalhador, ele é o testificador da nossa filiação. Ele testifica com o meu espírito que eu sou filha de Deus. Romanos 8,26, que ele é o ajudador na oração. Em Apocalipse 22 e 17, diz que ele é o solicitador. No livro de Atos, a começar do capítulo 9, contando a história de como Saulo foi encontrado por Jesus, Jesus saiu ao encontro dele no caminho de Damasco e o chamou para a sua obra. E ele, Jesus e o Espírito Santo, trabalhando fortemente na vida de Saulo de Tarso, não é? Ali ele foi salvo. Ananias vai até a casa dele. Leia Atos 8 e você vai entender. E o trabalho de Deus começa aqui, na vida de Saulo. Antes ele vai encontrar os discípulos, no capítulo 9, versículo 25, diz assim: E tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro, porque queriam matar a Saulo. Ele já saiu daquele quarto, cheio do Espírito Santo, foi para as sinagogas e começou a pregar sobre Jesus.
E a Bíblia diz que os gregos, ele falava com ousadia contra os gregos e eles também procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matá-lo. Então cercaram a cidade. A Bíblia diz que ele não podia sair. A cidade estava cercada. E eles esperavam a ele para matá-lo. E assim os discípulos, tudo isso você vai ler em Atos 9. Os discípulos tiraram Saulo, o levaram para Cesareia e enviaram para a cidade dele, a cidade de Tarso. Agora a igreja passou a ter paz, não é? Estavam pregando, estava tudo legal, tudo em paz. E Pedro, Deus que continua, só Deus é que não descansa. Deus não se cansa nem se fadiga, ele continua trabalhando. Agora Deus continua a trabalhar através de Pedro. Depois de uma sequência de milagres na vida de Saulo, o Senhor ainda continua trabalhando na vida de Saulo, depois nós vamos saber disso. O Senhor agora leva Pedro por toda a parte e também aos santos que habitavam em Lida. E agora, Deus tem os seus planos e Pedro vai ter que fazer aquilo que Deus está mandando. E ali ele achou um certo homem, Pedro, né? Enviado por Deus, porque Deus sempre trabalha e ele nos usa, nós somos cooperadores dele na sua obra. E achou ali um certo homem chamado Enéas, que jazia numa cama, né? Ele estava numa cama há 8 anos, o qual era paralítico. E Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou. E viram-no, diz a palavra, todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Agora, o Espírito Santo, que é o vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, continua trabalhando. Agora ele sopra e leva Pedro à cidade de Jope. Ali tem uma discípula do Senhor chamada Tabita, ou Tábita, e que traduzido é Dorcas. Essa estava cheia de boas obras, diz a palavra de Deus. E aconteceu que naqueles dias, nos dias em que Pedro está ali, que foi à casa de Enéas, que curou Enéas, o povo todo maravilhado. Um pouco antes Deus trabalhou em Saulo, trabalhou em Enéas e agora o vento sopra para Dorcas, para Tábita. E aconteceu que naqueles dias, enfermando Tábita ou Dorcas, ela morreu. E tendo as mulheres lavado a ela, a depositaram, deram um banho nela, trocaram sua roupa e depositaram ela num quarto alto. E como Lida, a cidade de Lida, era perto da cidade de Jope, aonde estava Dorcas, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Olha só, o trabalhar de Deus, não é? E chegando, foi levado ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas, os vestidos que Dorcas fazia, ou fizera para elas, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva, está escrito assim. Apresentou-lhe viva. E foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, Pedro, com um certo Simão curtidor. Eu estou praticamente lendo para vocês o livro de Atos. Só com um pequeno parêntese, que você preste atenção em como Deus não para de trabalhar. Nós pensamos que Ele está quieto. Às vezes pensamos que estamos à deriva, que o barco está indo para onde quer, que o Senhor não está vendo nada, que o Senhor não tem controle de nada, e Deus está trabalhando. De dia, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, falando, levantando profetas. Presta atenção. Aqui eu posso dizer que Deus aproveitou que Pedro estava por ali. Mas isso não pode ser verdade. Eu não vejo assim. Eu vejo que o que aconteceu, que na verdade Deus é que colocou Pedro quietinho na casa de Simão, porque ele tinha muito trabalho ainda pela frente. E Pedro, seu cooperador, não ao contrário. Deus não é nosso cooperador. Pedro é cooperador do Senhor. Então, Deus não aproveitou que Pedro estava por ali. Mas, ao contrário, quero que você entenda isso. Deus colocou Pedro bem quietinho na casa de Simão. E enquanto Pedro descansava na casa de Simão, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, o anjo do Senhor e, com certeza, Deus o Filho, todos trabalhavam agora na vida do centurião romano da corte italiana que morava em Cesareia. Segundo o testemunho de Deus, ele era piedoso, tinha uma vida pia, era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Esse centurião, chamado Cornélio, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito aterrorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É uma coisa maravilhosa a palavra. Em 1 Coríntios 8:3, diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Deus não se deixa escarnecer, Deus conhece tudo. Não existe maldição sem causa. Deus sabe muito bem o que está fazendo e como está fazendo, e se está fazendo contra algum pensamento nosso, alguma coisa que nós achamos que deveria ser de um jeito e Deus está fazendo de outro, é porque Ele sabe o que está fazendo. Ele trabalha de dia e de noite em nosso favor. Agora, Ele enviou homens a Jope, Cornélio, porque o anjo disse a ele: vai, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão curtidor, que tem uma casa, que tem a sua casa junto do mar. E ele, Pedro, te dirá o que deves fazer.
E retirando-se o anjo que lhe falara, diz a palavra, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, aonde Deus colocou Pedro quietinho. E no dia seguinte, indo eles em caminho, e estando já perto da cidade, Pedro sobe ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Ele foi, orou, e de repente deu uma fome, e ele quis comer. E ele ia saindo da oração, e enquanto lhe preparavam, a comida, sobreveio um arrebatamento de sentido. Quando ele pensou, vou levantar, vou comer, Deus tomou ele e ele teve um arrebatamento de sentido. E ele viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, diz a palavra. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se. Ora, Pedro ainda estava saindo dessa visão quando os homens estavam perto dali e já estavam tocando na porta e chamando por Pedro. Olha só, que o versículo 25. E aconteceu que... Não, peraí, calma aí. E levantando-se ao 20, eis 3 varões te buscam, Eles pararam ali, ao final do versículo 17. Enviados por Cornélio, pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. No mesmo momento, olha que coisa tremenda. Deus dá endereço, dá nome, faz a pessoa chegar na hora que certa, fala. E aí, escute isso. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, eis que 3 varões te buscam. Olha como o Espírito Santo trabalha. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ele dá aquela palavra de ordem. Pedro desce para junto dos varões que foram enviados, e sou eu a quem procurais. Qual é a causa porque estais aqui? E aí eles falam que da visão, E eles vão com... Pedro vai com eles até a casa de Cornélio. E foram com eles alguns irmãos de Jope também. E no dia seguinte, e no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com eles, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis
que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E ali Deus operou grandes maravilhas, houve salvação. Pedro foi desde o comecinho falando e eles estavam prontos para receber e foram cheios do Espírito Santo. Então, se você continuar lendo, você vai ver que é uma coisa atrás da outra. É sempre assim. Você não faz nada. Nós não fazemos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta provocar, ir por conta própria, ir fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas adianta se nós orarmos e pedirmos ao Senhor que nos oriente, que nos dirija, que nos use, que nos envolva na sua obra, que fale conosco, que nos dê a intimidade que Pedro tinha com o Espírito Santo de ouvir a voz do Senhor dizendo, vai, levanta, sou eu que estou falando, não duvida, porque sou eu que enviei. É maravilhoso. Eu amo ler a palavra com essa visão de que nós não temos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada. Se o Senhor não edificar a casa, diz a palavra no Salmo 127, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é inútil viver na carne e fazer as coisas por conta própria. Bom é confiar no Senhor e depositar nele a nossa esperança. O Salmo 121, se eu não me engano, diz assim, não me exercito em grandes assuntos. Onde está? 131, será? Sim, 131. Assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. O Senhor tem promessas para nós e nós temos que acreditar, crer, confiar, esperar com paciência, quietos, sossegados, aguardando o momento que Deus vai abrir a porta e nós voltaremos a trabalhar, porque Ele certamente não parou de trabalhar. Ele trabalha por todos aqueles que esperam nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha paciência, esperança, confiança, deposita toda a sua força e energia em colocar diante de Deus, aos pés do Senhor, as suas preocupações e deixar ali e sossegar, mamar, sabe? Como a criança que mama e fica satisfeita no colo da mãe. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor fale mais profundamente a você. Veja como Deus trabalha. Ele está trabalhando agora pela sua vida. Está trabalhando agora por minha vida. Deus te abençoe.